Olá, meu nome é Marlon Oliveira, também conhecido como Marlão por alguns amigos. Sou músico e advogado aqui em Campo Mourão, Paraná. Eu não iria fazer esse vídeo, mas infelizmente aconteceu um fato muito triste na semana passada e eu iria deixar passar em branco sem uma resposta, mas se a gente deixa um fato desse passar em branco, pode acontecer com outras pessoas, inclusive com você que está assistindo esse vídeo. Na segunda-feira da semana passada, no meio da sessão da Câmara dos Vereadores, o vereador Olivino Custódio utilizou da palavra livre na tribuna da Câmara Municipal, no meio da sessão plenária, para proferir ataques à minha pessoa. Ele não fez críticas a algum projeto meu ou algo do tipo. Proferiu ataques pessoais, alguns ataques que inclusive dizem respeito a pessoas da minha família e ataques ao exercício das minhas profissões. Pode ficar tranquilo que eu não vou responder esse vídeo com ataques, porque isso me nivelaria por baixo, porque esse tipo de ataque é muito baixo. E não são os ataques em si que me entristecem, porque esse tipo de coisa é tão baixo que não me atinge. Agora, o que me deixa triste, o que é um fato lastimável, entristecedor, é um vereador, presidente da Câmara Municipal, que recebe o seu salário pago pelo povo através dos impostos, inclusive de mim, um funcionário do povo, utilizar ali no meio da sessão, da tribuna, para atacar um cidadão. Isso é deprimente, é lastimável, é triste, é baixo. O vereador não pode utilizar da sua função para atacar pessoas. Esse tipo de fato até me deixa feliz por um lado, porque se ele apelou para esses ataques, é porque ele não conseguiu desmentir nenhum dado que eu trouxe aqui a público, não conseguiu refutar nenhum argumento que eu trouxe a público, quando eu fiz críticas não à pessoa dele, mas ao exercício da função. Porque eu nunca fui desrespeitoso com nenhum vereador, com nenhum servidor, com nenhum político. Então aí os meus vídeos, se ele quiser me desmentir dizendo que eu fui desrespeitoso com ele, basta pegar o vídeo e mostrar para o público aí. Mas ele não vai encontrar, porque quando eu faço críticas, são críticas técnicas no que dizem respeito à atividade legislativa dele, ou à inatividade legislativa. E eu vou colocar aqui um trechinho do que ele falou sobre mim na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, no meio da sessão. Boa noite a todos e a todas, nosso colega vereador. Eu não costumo me usar na tribuna da Câmara para me defender de nada e nem para atacar ninguém. Sempre usei a tribuna e usei meu mandato em benefício da comunidade mourense. Mas tem certas coisas que vai estragando, vai deixando você assim com um sentimento de dor no coração por uns cidadãos de Campo Mourão, principalmente um tal de Marlon, que vem falar dos vereadores das diárias do vereador. Eu conheço, tenho 5 mandatos de vereador, conheço bem essa situação. Quando não é falar do salário dos vereadores, nessa época que está o ano que vem é eleitoral, vem falar das diárias. Me alegra muito e me entristece. Saber o que nós gastamos, tudo bem. Agora eles deviam informar também o que fazemos, o que buscamos, o que procuramos fazer. E eu tenho pautado da minha decência de vereador, de conduzir a presidência dessa Câmara da melhor maneira para levar e conseguir as coisas para Campo Mourão. Se é o parte do prefeito, não tem problema. Se é para o bem da cidade, nós todos temos que caminhar junto. E esse Marlon, eu tenho certeza de uma coisa, deve ser um mau filho, sabe? Um mau advogado, eu sei que ele é, porque já não tem nenhum cliente. Cantor também tentou ser, é mau. E tenho certeza, se um dia chegar no Poder Legislativo, vai ser um mau vereador. Advogadinho mau em tudo. Então, quer dizer, ele quer usar. E todos vocês, como cidadão mourense, nós como pai de família, podem prestar atenção. Eu tenho 5 mandatos, nunca falei mal de ninguém. Eu trabalhei, consegui chegar aqui e gasto o meu trabalho. Então todo vereador, todo aquele que é candidato a vereador que fala mal dos outros,
pode saber que vai ser um péssimo vereador. E baseado nisso, eu vejo aí a situação de muitos cidadãos morenses de bem, inclusive o vereador Luiz Alfredo, que é meu amigo e colega, entrar na dele, levar ele para o programa para ele criticar os vereadores da coisa. Pois bem, o senhor Olivino, ele já tinha realizado uma entrevista para o programa Ricardo Borges, que foi veiculada nesse mesmo dia. Falou basicamente as mesmas coisas, só não citou o meu nome no programa. Na Câmara ele teve pelo menos a hombridade de citar o meu nome, por 2 vezes inclusive, e veio atacar minha pessoa. Primeiro disse que sou um mau filho. Que moral, que conhecimento que o senhor possui sobre mim, sobre a minha família, para dizer que eu sou um mau filho. Diz que eu sou um mau advogado, que eu não tenho clientes, que eu sou um advogadozinho mau e tudo, né? Que conhecimento que o senhor tem para dizer que eu sou um mau advogado, um mau profissional, um mau operador do direito? De onde o senhor tirou esses dados aí de que eu não tenho cliente? Eu quero que o senhor fundamente isso. O senhor inventou esses dados, porque o senhor não tem como me atacar. Eu fico pensando como que o senhor deve ter pensado. Preciso dar uma resposta ao Marlon, porque ele fez críticas ali sobre o uso das diárias, que nós não prestamos contas, que os nossos gastos estão muito acima da média. O que eu vou fazer? Eu não consigo refutar, vou atacar a pessoa dele. Então vamos pensar. Vou dizer que ele não tem estudo. Não posso, ele tem mais estudo do que eu. Vou dizer que ele não tem conhecimento. Não posso. Vou dizer que ele é um criminoso, não posso, ele não é, ficha limpa, não tenho que atacar, daí tem que inventar dados. E é mau cantor também. Eu não sei de onde o senhor tirou isso, porque eu continuo trabalhando com muita honra na música. Comecei com 11 anos de idade, trabalho desde os 11 anos de idade. O único período da minha vida, que foi um breve período, quando eu saí de um projeto musical até iniciar outro, o único breve período onde eu não trabalhei com música, eu não deixei de trabalhar. Trabalhei como servente de pedreiro, mas trabalhei, sempre fui trabalhador. Esse é um fato que poucas pessoas sabem. Mas no início da minha faculdade, no primeiro semestre, eu trabalhei de servente de pedreiro. E tá aí o meu tio, se precisar, eu trago aqui para confirmar. E depois iniciei um outro projeto musical e continuo até hoje. Inclusive só tive tempo de fazer essa resposta uma semana depois, porque até no próprio dia da sessão que eu iria, por um acaso eu acabei não indo, porque tive que trabalhar até a 00:30 no meu escritório, por conta dos meus clientes, e foi assim ao longo da semana. Chegou o fim de semana, fui trabalhar na área da música. Então o senhor não tem nenhum fundamento para fazer esses ataques, e ainda que eu fosse um mau filho, ainda que eu fosse um mau advogado, ainda que eu fosse um mau cantor, qualquer coisa, não é função do vereador ficar cuidando da vida das pessoas para dizer se ela é um bom profissional, é uma boa pessoa, um bom filho, é um mau filho ou não. Não é função do vereador. Se o senhor lê a Constituição Federal e lê o regimento interno que eu li, do primeiro ao último artigo, não tem em nenhum artigo, não tem em nenhum capítulo, em nenhum parágrafo, em nenhum inciso, dizendo que é função do vereador ficar cuidando das vidas da vida da pessoa para trazer a público e fazer ataques, tá? E o senhor faz tudo isso para chegar numa conclusão de que eu sou o candidato a vereador, que eu vou ser candidato a vereador. Eu quero que o senhor diga em qual vídeo que eu disse que eu sou candidato a vereador, até porque estamos fora do período eleitoral. O senhor está me lançando candidato a vereador, assim como outras pessoas que estão me lançando candidato a vereador. E eu até agradeço, porque tem sido um marketing muito positivo. Cada dia vem mais pessoas perguntando e pedindo para que eu seja candidato. Eu estou começando a estudar essa hipótese, porque eu vejo que dificilmente a gente vai conseguir melhorar o nível de certas coisas, a não ser com uma renovação. Porque é triste ver um senhor de 67 anos de idade, que eu nunca faltei com respeito, Olivino, nunca faltei com respeito com a sua pessoa. O senhor vir usar a tribuna, a palavra livre, para vir atacar a minha pessoa. Isso é triste. Isso é deprimente. Tudo isso por quê? Porque eu faço algumas críticas à sua atividade. Talvez o senhor não esteja acostumado, e outros servidores, outros políticos, outros vereadores não estejam acostumados a receber críticas,
a pegar, vir alguém aí, um cidadão, e trazer dados públicos, porque esses dados que eu trouxe, a maioria, ou todos estão no portal Transparência, e eu fiz o trabalho de organizar, trazer esses dados à população. E me impressiona como o simples fato da gente pedir transparência, exigir a prestação de contas do dinheiro público, como isso incomoda tantas pessoas. Não existe nenhuma justificativa plausível para que não haja prestação de contas nas diárias da Câmara e do Poder Executivo ou em qualquer diária. Inclusive no projeto de lei de iniciativa popular que vai regulamentar e obrigar isso, obrigar a prestação de contas, ele só não abrange Poder Judiciário, membros do Ministério Público, por ausência de competência, inclusive competência territorial, por ser uma lei municipal. Mas se pudesse, com certeza estaria no escopo da lei, também tratando e obrigando a prestação de contas do Poder Judiciário, do Ministério Público, porque dinheiro público tem que ser prestado contas. E aí, aproveitando, né, nessa mesma fala, o senhor também aproveitou para dar um puxão de orelha no vereador Luiz Alfredo. Inclusive, disse que ele foi na minha e me convidou para o programa dele. O senhor parece que está assustado com o fato dele simplesmente ter me convidado para ir no programa de rádio dele, uma coisa tão banal, né? Inclusive, ele convidou o senhor também pode ir lá. Convidou publicamente, está no YouTube, está no vídeo da sessão, né? E ali o senhor dá um puxão de orelha nele dizendo o seguinte, que ele cometeu um equívoco e diz que o senhor viajou nesse fim de semana passado para Brasília e utilizou das diárias. E o senhor fala, né, desmente ele dizendo que não utilizou. E é verdade essa parte, o senhor não utilizou. Mas o senhor deixou de falar algumas coisas, né? O senhor omitiu algumas coisas. O senhor fala que não usou diárias nessa viagem. É verdade, é verdade. Mas o senhor não fala por que deixou de usar diárias. O senhor não conta que em 8 meses já esgotou as suas diárias para fora do estado. As diárias que o senhor tinha direito para usar durante o ano inteiro, 12 meses, em 8 meses o senhor esgotou. E o senhor também fala ali, tanto na Câmara quanto na entrevista do Ricardo Borges, né, que foi com o Pércio Claudino, com o filho do médico e etc., para Curitiba, buscar um financiamento para o pronto-socorro e etc. Né? O senhor também não deixou claro se essa atividade ela está revestida de interesse público ou interesse privado, porque se estiver revestida de interesse privado, o senhor não pode utilizar da sua função pública para isso, e muito menos utilizar dinheiro público. Então, ainda que tivesse direito a diárias, se a sua viagem foi por intuito, né, foi motivada por interesse privado, não poderia utilizar também. Né? Mas de qualquer forma o senhor já esgotou suas diárias para fora do estado. Isso o senhor omitiu, não é? E aí o senhor faz questão de dizer na Câmara que pagou a sua passagem. Então vai aí o trecho do senhor Olivino Custódio. Quem pagou sua viagem? Eu ainda de público venho aqui falar e venho pedir para o vereador Luiz Alfredo um favor para mim. O senhor retifica no seu programa que o senhor falou se não falou uma verdade, o senhor faltou com a verdade e mentiu, tá? Então o senhor vai me ouvir, daí eu vou lhe dar parte. Eu sou um cidadão democrático, gosto da parte também. Eu estive em Brasília, a passagem está aqui, e não foi diária da Câmara, a passagem foi paga por mim, então eu acredito que fui trabalhar em benefício de Campo Mourão, com meu dinheiro. Pois é, então nitidamente ele na Câmara fala 2 vezes que ele pagou do bolso dele a viagem. Aí na mesma entrevista que foi ao ar o mesmo dia aí para o programa do Ricardo Borges, o senhor falou do mesmo tema e aí disse também quem pagou a sua passagem, né? Então, Olivino, quem pagou sua passagem? Houve um comentário do vereador no programa dele, Luiz Alfredo, dizendo que eu fui lá com o dinheiro da Câmara. Está aqui as passagens, passagem paga particular pelo Pércio Claudino, que pagou para mim, passagem paga particular
pelo Pércio Claudino, que pagou para mim. Então nós fomos lá e não é nada, é em verdade. Além de eu não gastar o dinheiro da Câmara, não peguei diária, não peguei nada, porque o Pércio pagou para mim, Pois é. Então, parece aí que alguma coisa não está encaixando. O senhor, num lugar, fala que o senhor pagou a sua passagem, depois fala que o Pércio pagou, né? Eu não sei se foi uma confusão. Eu, normalmente, quando eu pago as minhas coisas, eu lembro. Quando outras pessoas pagam, eu também lembro. Eu não costumo fazer confusões, né? Ainda mais quando eu pago as coisas do meu bolso, eu costumo lembrar. Ainda mais falando, né, no mesmo dia ali. Mas por algum motivo, o senhor, num lugar, disse que você pagou, no outro lugar disse que outra pessoa pagou, um terceiro. Então, se o senhor for realizar alguma resposta nesse vídeo e for fazer alguma resposta, o senhor vai ter tempo para decidir quem pagou e até para arrumar alguma desculpa aí do porquê que num lugar disse uma coisa e no outro lugar disse outra. Né? O senhor também diz aí da questão das diárias, que a diária não significa nada, né? A diária significa nada. Pois é, quem acompanha os meus vídeos aí, quem acompanha os dados que eu tenho trazido, aí sabe como as diárias não significam nada mesmo. E outra, eu fico feliz de ver os vereadores gastar diária. É complicado, viu? E tudo isso porque o senhor sugere que eu vá ser candidato. Coisa que eu nunca falei, mas ainda que eu decida a vir a ser candidato, eu sou um cidadão, pago os meus tributos, pago os meus impostos, sou um dos que pagam e financiam o seu salário, assim como todos os demais moroenses, e o senhor me deve respeito, até porque eu nunca faltei com respeito à sua pessoa e somente fiz críticas destinadas ao exercício da sua função. E se o senhor não está acostumado com isso, seja bem-vindo ao século XXI, seja bem-vindo à era da internet e se acostume, porque de agora para frente é assim que vai ser, a população tem acesso aos dados, tá? Antigamente não existia portal da transparência, agora existe, e a população que muitas vezes não se preocupava, não se interessava por política, agora está se interessando cada vez mais. Isso é bom, é importante. O senhor também diz aí na Câmara, né, depois de falar todo esse rodeio aí das viagens, o senhor pede para que o vereador Luiz Alfredo ratifique o que ele falou, né? Pede para ele ratificar o que ele falou. Não tenho nada contra o vereador Luiz Alfredo, só estou pedindo um favor, que ele vá ao programa dele, ratifica isso que ele falou. Eu quero que o senhor ratifique, aí na outra eu vou com o maior carinho. E eu não entendi muito bem, mas caso o senhor tenha feito alguma confusão, eu vou trazer, eu não sei se utiliza-se, né, do dinheiro de diárias para fazer curso de gramática, mas eu vou dar uma dica aí para o senhor. O verbo ratificar e o verbo retificar são coisas diferentes. Quando o senhor pede para alguém retificar algo, o senhor pede para alguém corrigir algo. Quando o senhor pede para alguém ratificar algo, o senhor pede para que alguém confirme algo. Então, se o senhor pediu, ao fim da sua fala, para que o vereador Luiz Alfredo ratifique o que ele falou, não se espante se ele, porventura, estiver confirmado tudo, porque ele apenas obedeceu o seu pedido. E por fim, senhor Olivino Custódio, por favor, não utilize mais a tribuna para ofender os cidadãos. O senhor não possui esse poder, não possui esse direito. E está aí toda a assessoria jurídica da Câmara para o senhor tirar suas dúvidas. O senhor tem companheiros advogados, deve ter amigos advogados que vão explicar sobre os limites da sua imunidade parlamentar. Mas caso o senhor tenha dúvida, eu convido a vir aqui no escritório deste advogadinho que eu explico para o senhor, porque o senhor não pode utilizar da tribuna amparado numa suposta imunidade parlamentar para atacar as pessoas. E eu gostaria de dizer o seguinte: se o senhor tiver a hombridade de vir publicamente e se desculpar, pedir perdão pelo que o senhor falou por mim, eu vou perdoar o senhor. Vou repetir: se o senhor tiver a humildade, a hombridade de vir publicamente, porque o senhor me ofendeu publicamente, se o senhor vir publicamente pedir desculpa pelos ataques que o senhor proferiu à minha pessoa, eu de prontidão já desculpo o senhor, tá? E até abro mão de tomar as demais providências jurídicas. Agora, isso fica a critério do senhor, porque o senhor não pode utilizar da sua função para desviar e atacar pessoas, atacar cidadãos
cidadãos, tá? Porque o plural de cidadão é cidadãos e não cidadões. Fica mais essa dica aí. Então fica a seu critério, tá? Eu estou disposto a perdoar o senhor. Agora, se o senhor decidir continuar jogando baixo, nesse nível de ataques, aí infelizmente o senhor vai ter que conhecer as providências jurídicas que são cabíveis e vai ter que suportá-las dentro do que o direito permite, e tudo isso vai ser tomado e realizado por este advogadinho que fala em resposta aos ataques proferidos pelo senhor. Então eu creio que a gente tem que falar a verdade. E vamos vencer, porque Deus é maior.